Nós vamos analisar agora o seguinte defeito. O no-break funciona, você coloca ele na rede elétrica, ele funciona, acende o painel normalmente, tem tensão nas tomadas de saída. Agora, quando você tira da rede, quando você tira a tomada da rede, ele passa para a função bateria, indica aqui no painel que ele está na função bateria, porém, não tem tensão nas tomadas de saída. Ou seja, ele tem tensão na saída quando está na rede e não tem tensão quando está na bateria. Eu vou mostrar para vocês agora qual é o circuito responsável por fazer ele funcionar com a bateria. Para ele fornecer tensão aqui nas tomadas de saída a partir da bateria, ele utiliza um circuito inversor. Ou seja, é um circuito que transforma uma tensão contínua baixa, no caso a tensão de 12 volts da bateria, nada alta, no caso 110 volts, para sair nas tomadas aqui. Esse circuito, no caso no no-break, é formado nesse no-break tem esses dois transistores MOSFETs de potência. Cada MOSFET vai ligado num dos fios extremos do primário do transformador. Tá vendo aqui, ó? E o fio do meio desse enrolamento vai ligado no polo positivo da bateria. Cada MOSFET, e tem algumas placas que são dois em paralelo, tá vendo? Ou pode até ter mais MOSFETs, depende da capacidade de corrente daquele no-break, da potência máxima de saída. Quanto maior a potência de saída daquele no-break, mais transistores ele vai ter para essa finalidade. Então a função de cada MOSFET desse é chavear um dos fios do primário do transformador, de tal modo que no secundário, ou seja, naqueles terminais que vão para a tomada de saída, nós tenhamos a tensão de 110 volts, a partir do chaveamento desses dois fios por intermédio dos MOSFETs. Então, cada MOSFET desse funciona como uma chave, ligando e desligando o transformador milhares de vezes por segundo. Esses MOSFETs recebem um sinal PWM, uma onda quadrada, via esse CI, o amplificador operacional LM324, através do micro. Então o micro, na função bateria, fornece um PWM, uma onda quadrada, que passa pelo operacional e entra nos gates dos MOSFETs, para eles poderem chavear o transformador, e aí nós temos as tensões nas tomadas de saída, em torno de 110 ou 220 volts alternada. Neste caso, o fato de não termos tensão nas tomadas de saída na função bateria, o defeito vai estar no circuito inversor, que no caso, os MOSFETs, pode ser o próprio transformador, embora mais difícil, pode ser o amplificador operacional ou até o próprio micro, que não está fornecendo o sinal. Vamos ver agora como é que a gente faz para testar esses circuitos. O circuito inversor que fornece tensão para as tomadas. Então, o primeiro passo é verificar se nos drenos desses dois MOSFETs nós temos tensão. Observe que os dissipadores de calor de cada um desses MOSFETs estão ligados diretamente no dreno de cada um. Recebem a tensão da bateria por dentro do transformador. Então quer dizer que em cada dissipador desse, que é o mesmo do dreno dos transistores, nós temos aí uma tensão de 12 volts. Agora nós aproveitamos e verificamos se tem alimentação de 12 volts no pino 4 do operacional do LM324. Nós também temos tensão, por enquanto está alimentado, tanto os MOSFETs quanto o amplificador operacional. Agora que nós já testamos a alimentação dos MOSFETs e a alimentação do CI, do amplificador operacional, que traz os pulsos lá do micro até os transistores, nós vamos verificar se nós temos o pulso PWM. O pulso PWM a gente tem duas maneiras de medir. A gente pode medir com um multímetro analógico, como esse daqui. No caso dele, nós utilizamos o encaixe que ele tem aqui chamado output. Tiramos a ponteira vermelha, colocamos no encaixe output. Para que ele serve? Para medir tensão alternada só. Qual é a diferença para o outro? O outro mede tensão contínua e alternada. Esse aqui é só alternada. Então colocamos na função, na escala de 10, ACV. Agora nós medimos a tensão no gate de cada um desses MOSFETs. E nós temos aproximadamente 4 volts de tensão alternada nos dois. Tá vendo? Da mesma forma nos pinos 14 e 8 do CI, do amplificador operacional. Indicando para a gente que o micro está fornecendo os pulsos para o amplificador operacional, que por sua vez estão enviando até o gate dos MOSFETs. Isso quer dizer que do amplificador operacional aos MOSFETs até o CI está tudo funcionando. Se ele não estiver obtendo as tensões de saída ali nas tomadas, ou o defeito vai estar num dos dois MOSFETs, no caso se um der pau você tem que trocar os dois, colocar os dois exatamente iguais, ou no próprio transformador. Mas nesse caso os pulsos estão chegando até aqui.
Os pulsos de PWM entram nos pinos 10 e 12 do amplificador operacional para depois irem aos transistores. Do micro, eles chegam por esses dois resistores aqui, ó, dois resistores de 4K7. Então observe que aqui nós também temos os pulsos. Se não tiver na saída do amplificador operacional e tiver aqui, o problema está no amplificador operacional. Agora, se não tiver pulsos nem nessa região, o problema vai estar no micro. Então, uma outra maneira de você fazer a medida desse sinal PWM é através do osciloscópio, né? Então, nós ligamos aqui o no-break. Nós já ajustamos esses osciloscópios digitais, eles têm ajuste automático. Fala nisso, cursos de osciloscópio comum e digital nós temos também à venda na Burgos Eletrônica, de nossa própria autoria. Então aqui, ó, no gate desse MOSFET nós temos uma onda quadrada de alguns kHz, de aproximadamente 12 volts pico a pico. No gate do outro, a mesma onda quadrada. Nos pinos de saída aqui do operacional, nós temos a onda quadrada também, nos dois pinos de saída. E nesses dois pontos que vão lá para o micro, tá vendo? O sinal aqui é menor. Por quê? Porque o CI, o LM324, amplifica esse PWM, tá vendo? Ele entra pequeno e sai grande. Isso indica pra gente que tanto o micro quanto o PWM estão bons, porque tem os pulsos. Se não tiver tensão nas tomadas de saída, conforme eu falei, vai ser defeito num desses dois MOSFETs ou no próprio transformador. Agora, se eu tiver onda quadrada entrando no LM e não saindo, o problema vai estar no LM, no amplificador operacional. Agora, se eu não tiver onda quadrada nem entrando nele, o problema vai estar no micro. E aí a tomada de saída não funciona por um defeito no micro. Nós vamos observar agora como a onda quadrada muda um pouquinho de formato conforme a gente coloca uma carga na saída do no-break, tá vendo? Olha como a onda quadrada mudou a largura dos pulsos, tirando a carga, tá vendo? Então, de acordo se tiver carga ou não, os pulsos podem ser mais largos ou mais estreitos. Esse apito que você escuta quando o no-break passa para a função de rede ou quando você acaba de ligar, ele passa para a função de bateria, conforme eu falei, esses apitos são produzidos por esse alto-falante, que é um buzzer, é um alto-falante piezoelétrico, ou seja, de cristal. Em vários no-breaks, ele vai ligado num transistor, no caso desse aqui, ele vai ligado nesse amplificador operacional. Porém, o sinal para fazer funcionar esse alto-falante, o bip, também é proveniente do micro. Então, se o no-break tiver sem o bip, o problema pode ser no alto-falante, no operacional ou no micro. Esses dois transistores também fazem parte do circuito de liga e desliga da bateria. Esse transistor de potência e esse transistor menorzinho aqui, um BCzinho. Esse transistor aqui controla esse. Ele recebe uma tensão que varia de 0 a 0,8 volts na base, dependendo se ele está na condição de rede ou na condição de bateria. Agora detalhe, se esse transistor entrar em curto, o no-break para de funcionar, porque ele mata a fonte de 12 volts. Então, se o no-break estiver sem funcionar, vale a pena dar uma olhada nesse transistor. Aqui é um tipo 41C, um transistor bastante